Eu vou trazer uma matéria agora de um ato de bravura, de coragem e de heroísmo de policiais militares lá em Itambacuri. Os militares foram acionados no final de semana porque uma casa estava pegando fogo lá naquela cidade. Chegaram lá, procuraram pela moradora, uma idosa de 96 anos, que não tinha saído, de acordo com testemunhas. Aí os policiais escutaram um gemido muito baixo, vindo do cômodo onde havia a maior quantidade de fogo, né? Um incêndio realmente de grandes proporções. E eles não pensaram duas vezes, mesmo colocando em risco a própria vida, entraram e, de maneira heróica, conseguiram resgatar a idosa e levá-la para fora da casa que estava em chamas. Eu conversei com o sargento Marcelo, da Polícia Militar. Ele esteve comandando essa operação de resgate e de combate ao incêndio, contando com o apoio da Defesa Civil lá de Itambacuri. E ele contou detalhes de como aconteceu, de como os destemidos militares conseguiram entrar na casa e salvar essa idosa de um incêndio de grandes proporções. Nós fomos acionados via 190, com a informação de que havia uma casa pegando fogo, né, no bairro Vila Coqueiros. Então, de imediato, a gente iniciou o deslocamento para lá. Chegamos rapidamente e no local o cenário era o seguinte: a casa já estava arrombada, o portão, né, da rua já estava arrombado. Nós já adentramos a casa e o cômodo que estava pegando fogo era o quarto dessa senhora. Havia um calor muito intenso, havia chamas consumindo móveis, né, no interior desse quarto, inclusive consumindo também o madeiramento do telhado, que já estava comprometido, na iminência, inclusive, de desabar. Em primeiro momento, nós não visualizamos essa vítima, porém, em um dado momento, a gente escutou um gemido dentro desse quarto. E foi o que nos motivou a adentrar rapidamente. O meu parceiro, Cabo Mendes, quebrou ainda algumas vidraças de uma porta e visualizou o pé dela no interior de um banheiro. E assim, rapidamente, a gente entrou e promoveu esse resgate. O Mendes segurando ela pelos braços e eu segurei pelas pernas, e a gente saiu da casa o mais rápido possível e colocou ela na rua, deitada ao solo, né? Colocamos lá um travesseiro para ela apoiar a cabeça e a cobrimos. Ela estava nua, né? E logo após a nossa saída, parte do telhado desse cômodo veio a desabar. A partir daí foi esperar o SAMU, né, monitorar os sinais vitais ali da vítima até a chegada do SAMU. E assim que o SAMU chegou e iniciou as manobras, né, de praxe deles lá para o socorrimento da vítima, encaminhou a mesma aí ao hospital. A Defesa Civil de Itambacuri, que já estava presente no local, que inclusive foi de grande ajuda para a gente lá, né? Nós trabalhamos em conjunto, formamos uma equipe realmente, e a Marilza, né, da Defesa Civil, ela providenciou um caminhão pipa imediatamente e chegou com muita agilidade, e a partir daí a gente pôde então fazer o combate ao foco de incêndio, pois ainda havia riscos desse incêndio se alastrar, atingindo casas vizinhas, né? Então, foi um trabalho de equipe mesmo e, graças a Deus, no final, tudo deu certo com a preservação da vida dessa vítima. E a notícia que a gente tem é que ela está bem, tá no hospital ainda, mas o quadro clínico dela é estável. Digno de aplauso, né? De aplauso, de elogio, o ato, a ação, a coragem desses policiais militares, né? O sargento Marcelo e da sua equipe. Porque não é qualquer um que encara isso, não. 190, a casa tá lá pegando fogo, em chamas. Com a informação, né? De quando que o corpo de bombeiro chega, pegando... ainda tem aquelas máscaras de proteção que coloca para poder cobrir o rosto, para evitar a inalação de fumaça. No caso dos militares, não. Eles entraram com a cara e a coragem, do jeito que estavam, para poder resgatar
uma idosa, uma senhora de 96 anos, a informação que a gente tem. Olha a condição que ficou a casa, né? Acabou, destruiu tudo. E brilhante aí a ação, né, dos policiais militares, a atuação também da Defesa Civil, que conseguiu, com um tempo muito rápido, auxiliar um caminhão-pipa, porque se fosse acionar o Corpo de Bombeiros até sair de Teófilo Otoni para chegar lá, infelizmente já teria destruído tudo. Apesar de que também o estrago foi muito grande, mas a ação foi rápida até para não espalhar para casas vizinhas o incêndio. Então, sugeri aqui ao comando da 15ª Região de Polícia Militar, viu, Coronel Sandro Heleno, e o comando do 19º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Rafael Muniz, esses aí merecem medalhas, merecem condecoração pela coragem, pela determinação, pelo heroísmo de entrar numa casa em chamas, resgatar uma idosa de 96 anos de idade e retirá-la com vida desse local, mesmo que isso pudesse custar a própria vida desses militares. Eles não pensaram duas vezes. Então, digno realmente de aplauso. É por isso que a gente tem orgulho, né, das nossas forças de segurança pública, em especial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, do nosso Corpo de Bombeiros, das nossas forças de segurança aqui, que são reconhecidamente as melhores forças de segurança pública desse nosso país. Isso dá orgulho pra gente, viu? Parabéns, Sargento Marcelo, e a todos os militares e todos que de alguma forma contribuíram para evitar a tragédia aí e a morte dessa idosa. Tem morte mais triste do que a pessoa morrer carbonizada ou pela inalação de fumaça de um incêndio, né? E uma pessoa de 96 anos ia fazer o quê? Como é que ela ia correr? Como é que ela ia sair de lá? Né? Muito provavelmente pessoa que já estava acamada lá, sem forças, até porque para chegar até ela tiveram que parar para prestar atenção, e quando ouviram um gemido, entraram sem pensar duas vezes, mesmo com a casa em chamas, para poder retirar e resgatar a idosa. Parabéns, aplausos aí para os policiais militares lá de Tambacuri e para todos os envolvidos no registro desta ocorrência, que graças a Deus terminou bem, e a gente espera, né, que apesar de ter inalado fumaça, apesar de ter a saúde um tanto quanto prejudicada por conta do que aconteceu, que essa senhora possa se recuperar também o quanto antes possível. Ela que foi encaminhada pelo SAMU para atendimento em um hospital lá daquela região. Aí enalteceu o SAMU também. Chegou rapidinho, né, para prestar assistência e encaminhar essa senhora para os cuidados médicos depois desse sufoco, desse susto terrível aí que ela passou.